E aí, já tá com as metas atrasadas? Já está com o devocional, a leitura anual da Bíblia atrasada? No começo do ano eu tenho visto bastante vídeos sobre as pessoas falando sobre leitura bíblica anual, e eu acho isso maravilhoso. Eu sou uma das pessoas que mais tem dificuldade com constância que eu conheço, e que com certeza o plano de leitura anual tem ajudado muito nisso, mas eu ainda tenho muitas falhas no ano. Então eu sei que esse começo de ano, para a maior parte das pessoas, é um começo de ano de muita promessa, e que no terceiro dia de janeiro já foi por água abaixo. Exercício, plano de leitura, tudo já foi por água abaixo. Eu tava vendo alguns vídeos, como esse aqui, da Ana Campagnolo, falando de um vídeo como o da Lara, que é uma comediante também cristã, que falou sobre a sua experiência de leitura bíblica, e eu lembrei de um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás, se não me engano, no final de novembro ou dezembro, quando eu conheci uma missionária pessoalmente. A gente já conversava bastante pela internet, que ela era amiga das minhas amigas e acabou se tornando uma grande amiga, e ela deu um conselho pra mim, né, porque a gente sempre tem aquela vontade de botar a carroça na frente dos bois, então hoje eu queria também dar um conselho sobre isso pra você. Eu tava falando sobre a dificuldade de implementar a leitura teológica e mais profunda aqui em casa, tanto com a minha filha, assim, mas no geral, né, com as pessoas que geralmente eu oriento sobre a leitura da minha família, e ela me disse assim: Fê, se tem alguma coisa, alguma prática, e ela me provou isso, porque ela tem 5 filhos, e uma das filhas dela tem 17 anos, se eu não me engano, 18, e ela comprovou, fez, tem uma coisa que funcionou na minha família, está funcionando, e que eu posso comprovar aqui, perguntei pra filha dela, ela me comprovou ali na frente, é que a única coisa que fez diferença na vida dela ali, com certeza, foi a leitura consistente da palavra de Deus. E aí, então, agora eu vi o vídeo da Lara, eu vi o vídeo da Ana Campagnolo, e eu vou deixar aqui pra vocês também o card do vídeo que eu fiz no YouTube, vocês podem dar uma olhada, que eu falo sobre isso, sobre poucas coisas que fazem diferença na vida da gente. São coisas que fazem a diferença na vida de qualquer pessoa, e agora tá comprovado aí pela Lara, pela Ana Campagnolo. Realmente são coisas que mudam a vida da gente, né? E uma das coisas que eu coloquei no vídeo, foram duas, né, era a questão da leitura bíblica, que fez diferença para elas, para todas elas. Inclusive, quando eu conversei com a filha dessa minha amiga, ela me disse que foi o que mudou realmente, foi o que fez sentido. Mesmo quando eu lia por obrigação, quando eu tentava burlar, aquilo ali foi ficando no meu coração, e teve um momento em que eu me interessei. Então não adianta a gente querer que os filhos da gente leiam muita teologia, ou que leiam livros com base teológica, porque na verdade o que falta para eles é esse contato com Deus. Não é só uma questão de leitura, né, da Bíblia, é uma questão de conversa com Deus de fato. A Bíblia não é um livro comum, não é só um livro a ser estudado, é um livro para relacionamento, é quando a gente ouve a voz de Deus de forma mais ativa, mais acessível, é quando a gente lê a Bíblia. Então, alimentar e fomentar isso na vida dos filhos da gente, ou na nossa vida, ou na vida dos nossos amigos e familiares, é o que mais importa. E tá comprovado aí, duas grandes mulheres que têm uma carreira consolidada, porque, né, hoje em dia no mundo as pessoas só ouvem aquelas pessoas que já estão validadas pela sociedade, que dizem que a leitura bíblica foi o que mudou e moldou a vida delas. Mas a minha sugestão aqui, para quem chegou até o final, deixa aqui nos comentários desse vídeo, é que, se você tá agora aqui assistindo esse vídeo, e você parou sua leitura bíblica lá em Números, parou lá em Jó, mas Jó acho que andou bastante, né? Mas se você parou sua leitura bíblica no meio, eu indico para você que esse ano você finalize uma leitura bíblica, você continue no plano de leitura, vá dando check ali naquilo que faltou e vá lendo até terminar. E aí depois, no ano que vem, você começa o novo, no final do ano você pode preencher, porque assim, eu sei como é que é, o cristão que todo ano faz o voto de ler, então todo ano ele começa Gênesis frustrado, e já aqui, ó, na tampa, porque ele não conseguiu ler, dentro dele ele acha que não vai conseguir, o cérebro da gente nos engana, achando que a gente não vai conseguir ler, e aí ele vai lá e começa de novo em Gênesis. Então, assim, não é uma leitura prazerosa, é uma leitura por obrigação, com aquele pensamento do teu cérebro toda hora tentando te sabotar, dizendo: ó, tu não vai ler de novo, tá lendo Gênesis de novo, tu vai terminar esse plano, no meio do ano já não vai ter lido nada, não vai conseguir terminar. Então, continuem lendo o plano de vocês, continuem. Deus não nos ama pela nossa performance, pelo aquilo que a gente consegue fazer. Se fosse por isso, nós não seríamos amados. Ele nos ama além do que nós somos, apesar do que nós somos. Por isso que eu digo, é para ser uma coisa prazerosa. Então, deem seguimento. A minha proposta, por exemplo, é terminar o plano de leitura, que provavelmente vai acabar em maio. Eu gostaria de ler a Bíblia muito mais rápido, não consigo. Mas vai acabar até maio, vai acabar a minha leitura. E eu tenho deixado as falhas. No final, acho que do ano, ou no meio do ano que vem, eu vou mostrar aqui pra vocês todos os buracos que ficaram na minha Bíblia, por eu não ter lido naqueles dias do meu devocional, né, do meu
uma leitura bíblica diária, para que no ano que vem eu consiga ser melhor que esse ano, eu consiga completar ainda mais a minha leitura, para que a minha devoção ela seja constante, com propósito. Não porque aquilo é algo que Deus precisa, eu preciso provar para Deus, ou para a família, ou para alguém que eu fiz, mas porque é algo que eu quero ter constância, eu preciso ter constância, eu quero ouvir a voz de Deus. Então esse é o principal motivo para a gente ler a Bíblia. Então, junto com a Ana, junto com a Lara e com muitas outras pessoas, com essa missionária aí que mostrou os frutos da filha dela, dizendo que vale a pena persistir. Minha mãe me incentivava, botava isso como uma meta a ser cumprida e né, ia lá e ficava em cima para ver se eu fiz. E hoje vale muito a pena porque hoje ela tem amor, tem prazer nisso, né? Então, porque na constância a gente consegue adquirir o amor, o prazer. Não tem como a gente ler a Bíblia durante muito tempo e não se apaixonar por Jesus, não ser atraído para Deus. Ele fala com a gente de fato na palavra de Deus. Isso precisa ser levado na ponta da língua como realmente é, né? É Deus falando. E quando a gente crê nisso de verdade, isso começa a mudar dentro da gente. A palavra de Deus ela é maravilhosa. E a gente já se maravilha com alguns versículos, alguns trechos, mas quando a gente lê todo o enredo de Deus, é uma coisa magnífica e não tem como a gente sair igual de uma leitura bíblica. Não tem. O Espírito Santo é maravilhoso. Então eu recomendo para todo mundo, assim como as meninas recomendaram. Também assistam o vídeo no YouTube que vocês vão entender um pouco mais sobre essa minha outra dica que eu dou para vocês, né? Que é de conversar com as pessoas e ouvir o que as pessoas têm a dizer com relação às suas práticas, para que a gente possa também ter boas práticas e conseguir ter mais êxito nos nossos hábitos, na mudança de vida de fato. Se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, é só se inscrever aqui.